Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir essa aula. Como já é de conhecimento de vocês, eu me chamo Adriele, sou a professora de vocês, de língua portuguesa. E hoje o assunto da aula que trouxe para vocês é o artigo de opinião, tá? Vocês terão acesso a essa imagem que está aparecendo na tela para vocês, do celular ou do computador, a esta explicação, bem como o vídeo que eu estou gravando neste momento, tá? Vocês também vão perceber que se trata de um texto, de uma abordagem extraída do livro didático de vocês. Então, vocês podem acompanhar tendo em mãos o livro didático, lá no capítulo 7, página 218, tá? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa conversa sobre artigo de opinião e na próxima semana também teremos mais assunto, mais atividades relacionadas a esse próprio tipo, a esse próprio gênero textual que nós vamos abordar. O que é esse gênero textual? Nós temos 3 tipos de gêneros, né? O narrativo, o descritivo e o dissertativo. Então, o narrativo e o descritivo nós já abordamos em sala. O dissertativo, que é o que nos interessa aqui, é o gênero no qual o leitor, o escritor, vai se ater a posicionamentos, a opiniões, a pensamentos de ideias, tá? Então, esse texto dissertativo, esse gênero textual, ele é bem amplo, tá? Existem algumas divisões de gênero dissertativo e hoje em específico eu vou abordar o artigo de opinião, que nós chamamos de gênero dissertativo argumentativo. Por quê? Porque a pessoa que vai escrever esse tipo de texto, esse artigo de opinião, ele vai expor a opinião dele, tá? E por isso que existem algumas regrinhas, algumas características relacionadas a esse tipo de texto, tá? O artigo de opinião. Artigo vai nos remeter à palavra articulista. O que é isso? Articulista é a pessoa que vai escrever um artigo de opinião. Professor, onde que eu posso ver, onde que eu posso ler um artigo de opinião? Geralmente, os artigos de opinião, eles vão estar expostos ali para o leitor crítico em revistas, em jornais impressos ou jornais audiovisual ou jornal até mesmo digital, principalmente o digital, tá? Vai ter uma dedicação, vai ter um espaço dedicado para essa pessoa articulista escrever a sua opinião sobre isso, tá? Professora, artigo de opinião, eu posso colocar a minha opinião, se eu for escrever um texto desse tipo, eu posso colocar em primeira pessoa? Pode, porque é um artigo de opinião, tá? Então, se você vai expor a sua opinião, você pode usar a primeira pessoa sim, né? Quem é a primeira pessoa? Eu. Mas, professora, do singular, eu posso utilizar a primeira pessoa do plural? Pode também. Mas, como se trata de um artigo de opinião, é mais interessante você expor a sua opinião através do seu próprio posicionamento. E esse posicionamento vai ter a ideia de quem? Sua, tá? A não ser que você escreva um artigo de opinião com mais pessoas, tá? Então, assim, a principal finalidade desse artigo de opinião é expor argumentos. O que é argumento? São posicionamentos de ideias, tá? Você vai defender. Essa defesa nós chamamos de tese. Então, você vai defender esse posicionamento ou a sua opinião em relação a um determinado tema, seja ele qual for. Se for sobre morte, vai ser específico. Morte de quem? Morte dos animais, morte de mulheres, morte de crianças, tá? Morte de pessoas pelo Covid, então vai ser bem específico e você vai escrever
a sua opinião, vai defender a sua tese, se você é a favor, se você é contra ao seu tema, e no final do seu texto, você vai assinar o seu nome, tá? É claro que quando vocês estiverem já chegando lá no terceiro ano do ensino médio, vão começar a escrever um artigo de opinião para um vestibular, lá vocês vão perceber que há algumas coisas que vocês vão aprender agora que não pode ser utilizado lá no momento, como, por exemplo, fazer a assinatura de vocês, tá? Porque uma vez que você assina, você identifica quem é você. E no vestibular eles pedem para não fazer isso. Até chegar lá, muita coisa pode mudar, né? E a gente vai estudando aos poucos. Em se tratando de artigo de opinião, aqui no capítulo 7, vai mostrar para vocês que, em uma forma de abordagem mais introdutória, que nós, no processo de comunicação, durante o nosso dia a dia, nós sempre estamos tentando defender as nossas ideias, as nossas opiniões, o nosso posicionamento. E, é claro, sempre tem alguém para nos ouvir. Essas pessoas, às vezes, podem concordar ou não concordar. É comum, é normal na nossa comunicação. Não é tudo que a gente escuta que a gente vai entender e que a gente vai se apropriar e vai ser convencido. Tem algumas coisas que a gente não acredita. Esse processo, ele exige uma das nossas habilidades, que é saber ouvir os nossos interlocutores, saber escutar. Então, antes de você tentar argumentar o seu posicionamento, você precisa saber como escutar da outra pessoa, tá? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Por quê? Para saber apresentar essas ideias, nós precisamos ouvir a opinião dos outros. A questão de você ouvir é um exercício próprio nosso, da nossa comunicação, tá? Para depois a gente tentar convencer alguém e aí sim sustentar a sua opinião. Como que você vai sustentar? Através de argumentos sólidos, capazes de como se fosse um trunfo, capazes de fazer com que a pessoa que está te escutando acredite no que você está dizendo, tá? Então, o artigo de opinião, para finalizar, vocês vão ver geralmente que a linguagem dele é simples, dependendo para o público que ele é destinado, essa linguagem ela é adaptada. Por exemplo, o texto que vocês vão ler, ele possui uma linguagem informal, uma linguagem cotidiana, que é fácil de entender, de entendimento, e que ele é destinado ao público de modo geral, principalmente aos pais e aos filhos, né? Mas vamos supor que eu vou pedir para o Dr. Drauzio Varela escrever um artigo de opinião sobre a Covid-19, ele colocando ali o posicionamento dele em relação a esse tema. E eu vou pedir para ele, eu enquanto revista de saúde. Então, vai ter uma revista lá bem importante, ou um jornal bem importante, e aí eu vou pedir para o Dr. Drauzio Varela escrever um artigo de opinião sobre esse tema, né? Então, a forma com que ele vai colocando as palavras dentro desse artigo de opinião é diferente, porque ele tem uma linguagem de médico, uma escrita de médico. O público dessa revista é mais específico, não é para um modo geral. Se eu peço para um estilista muito importante falar sobre o desfile da moda de verão agora que vai começar, eu vou escrever em uma revista destinada para esse tipo de público, que gosta de comprar roupa, que trabalha com isso, com design de vestimentos, tá? Então, é diferente, a linguagem ela vai ser apropriada de acordo com o público que vai ler. Vocês têm aqui como texto uma psicóloga que vai nos trazer esse título. É hora de me virar sozinho? Então, vocês vão ver isso daqui, essa página do livro de vocês, tá? Aqui, ó, é a carinha da revista, é a capa do caderno, tá?
que se eu fosse comprar, eu ia ver isso daqui, tá? Aqui é o título do caderno, que chama folhinha. Aqui é um assunto central, que vai a cara da capa, vamos dizer assim. E aqui, Ciência Conectada, é o título da matéria, da edição. Lá dentro, vocês vão visualizar isso daqui, né? O título do artigo de opinião está, é hora de me virar sozinho? Que é o artigo de opinião que a gente está conversando a partir de agora, desse momento, né? O quebra-cabeças é o título da coluna, tá? Aqui eu tenho o título da revista e aqui eu tenho um espaço destinado, ó, a pessoa Roseli Saião, ela vai escrever um artigo de opinião lá na coluna quebra-cabeça. Então vai ter só nesse lugarzinho, tá? Esse artigo de opinião, porque vão existir outras colunas dentro dessa revista, desse caderno, tá? Então aqui a gente vê que é da Folha de São Paulo, tem a data, o título da coluna que eu falei para vocês, que é quebra-cabeça, o nome da pessoa, da escritora, da articulista que vai escrever esse artigo de opinião é Roseli Saião, aparece aqui, ó, tá? E ela começa, o título do artigo de opinião dela é uma pergunta. Então, o artigo de opinião, ele é diferente dos outros textos, porque você pode utilizar sinais de pontuação para brincar num texto. Como eu digo brincar, é assim, você pode usar sinal de pergunta, só não pode começar e usar um sinal de ponto final. Nunca, em um título, você não pode colocar ponto final, tá? Porque você vai escrever em relação a isso. Não tem como colocar ponto final no título, tá? De ter tem, mas é errado, tá? Então, quando eu falo assim, é hora de me virar sozinho, é uma pergunta. Lógico que eu tenho que respondê-la. Onde? No corpo do texto. Posso utilizar sinais de reticências para terminar o meu texto. Posso assinar sinal de exclamação. Então, assim, o texto em si, ele vai falar do título. E o título tem que ser criativo. E aqui ela está questionando. É hora de me virar sozinho? Então, ela coloca uma ideia que vocês, quando vocês forem fazer a leitura, vocês vão perceber que ela vai perguntar para crianças, adolescentes, para perguntar se realmente é a hora de você se virar sozinho. Porque aqui ela expõe o posicionamento dela, questionando se um dia você foi assistir um filme e pediu para sua mãe para ficar ali perto de você, para assistir com você e ela não podia. Você ficou chateado. Depois ele ou ela queria fazer um jogo, queria ir numa loja comprar um jogo que estava bombando entre os colegas e pediu para o pai levá-lo até lá. Só que o pai estava cansado e disse que teria que ficar para um outro dia. E ele também, uma pessoa aqui do texto, ficou muito chateado. E aí depois ela começa a fazer o questionamento, né? Porque realmente você vai ter que se virar sozinho porque você está crescendo. À medida que a sua criança vai se levando, você vai crescendo, você vai ter que se tornar uma pessoa independente. Mesmo que você se sinta triste porque a sua mãe, ou seu pai, ou sua família deixou de fazer algo por você. Você precisa entender que os pais também têm as suas angústias, os seus problemas. Eles não estão deixando os filhos de lado. Pelo contrário, eles estão mostrando que é necessário que esse crescimento exista em pequenas coisas, segundo Roseli Saião, tá? Então, ela mostra como que essas perguntas vão sendo respondidas, fala que você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais ela precisa resolver os problemas por conta própria, para defender e para não depender dos seus pais. Aí ela termina. Ainda vai levar um tempo para você conseguir viver por conta própria. Não dá para chegar lá de repente. Então, por isso é bom ir treinando, desde já. É o posicionamento da psicóloga Roseli Saião em relação a isso. Quando ela diz é hora de me virar sozinho, é nesse sentido.
Tá? Aqui a gente consegue ver uma linguagem simples, é objetiva, o artigo de opinião é pequeno, é curto, bem curto, o posicionamento dela está sendo apresentado. Você vai perceber que a linguagem também é carregada de algumas expressões cotidianas, por isso que tem argumentos dela, posicionamento dela, e ela, ao final do texto, ela dá um fechamento, não tentando resolver um problema, mas sim defendendo a sua tese. Lá no início, a gente percebe, no título do texto, que precisava se virar sozinho, né? É hora de me virar sozinho. E lá no final do texto, a gente percebe que o posicionamento dela é a favor, que a criança ela precisa ser independente e não dependente completamente dos pais. E lá no final do texto, nas nossas duas últimas linhas, ela confirma essa tese. Ela confirma que, de fato, a criança vai crescer e precisa se virar por conta própria. Essa é a característica também bem bacana do artigo de opinião, tá? Que está bem visível aqui no nosso texto, tá? Depois que vocês fizerem a leitura do texto, vocês vão ter alguns exercícios, tá? Esses exercícios foram elaborados, foram extraídos do livro didático. Eu fiz uma adaptação, não são todos, tá? Por isso que eu disse página 218 a 221. Não são todos os exercícios que eu selecionei a vocês. Então, aqui aparece e também para os alunos não aptos e também vão aparecer em formulário lá do Google Forms, tá? Para vocês responderem e enviar para mim, para que eu possa fazer as correções e devolver para vocês com notas, tá? Esses exercícios, eles aqui, para quem não apto, pode responder no próprio caderno. Ou, se preferir, responda aqui na folhinha, edita e manda para mim, não tem problema nenhum, tá? Mas quem for fazer no caderno, não é necessário copiar as perguntas, tá? Então, você tem a primeira pergunta, que é de marca X, que qual é o sentido dessa palavra quebra-cabeça, que é o nome da coluna, da folhinha do caderno, que a gente acabou de ler, que é o nosso artigo de opinião. A número 2, para que tipo de leitor que esse artigo foi escrito? Nós até conversamos sobre isso. Qual foi a finalidade desse artigo? Também falamos sobre isso. Aí na número 4 está falando qual que é o parágrafo que a autora vai afirmar que o sentimento de mágoa e de revolta são normais. Quais são os parágrafos? Vocês podem perceber que os parágrafos são numerados, ó. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, até o número 10. Não é necessário você copiar todo o parágrafo. Então, está perguntando quais são os parágrafos, se for mais de um. E aqui está falando em qual é o parágrafo que esse sentimento são normais. Vocês vão escrever parágrafo 3, parágrafo 4, parágrafo 5, só, tá? E vão dar continuidade, tá? Aqui sempre mostrando o posicionamento da autora, que é articulista. Aqui nos parágrafos finais, a psicóloga ela procura apontar os caminhos para o filho que se sente abandonado pelos pais. O filho que se sente abandonado. Ela sugere alguma coisa. O que ela sugere? Dentro do texto vocês vão conseguir identificar. Na número 7, depois de ler todo o texto, qual seria a sua resposta para essa pergunta do título? E essa número 8, o que você achou do texto? Se ajudou você de alguma forma a entender sobre o que é artigo de opinião, sobre o posicionamento da Roseli, sobre o seu posicionamento em relação a isso. Coloquei 2 linhas só, mas vocês podem utilizar muito mais que isso, tá? Então, essa foi a nossa aula sobre artigo de opinião. Vocês vão se atentar à leitura, tá? E depois da leitura, responder os exercícios solicitados. Caso não tenham dúvidas, é só me procurar no WhatsApp que eu sempre vou saná-las, sempre buscarei saná-las, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.